Nesse vídeo eu queria mostrar para você como criar um ciclo básico com uma tela de menu, a tela do jogo, ou que deveria ser o jogo, e uma tela final de derrota ou vitória. Para isso, vamos criar um novo projeto. Esse projeto pode ser 2D ou 3D, depende do tipo de projeto que você está construindo. Aqui eu vou fazer um projeto 2D para facilitar a nossa vida. Eu vou chamar esse projeto de Game Cycle, ou ciclo do game, e criar. Com o nosso projeto criado, eu vou dividi-los em cenas. Então nós já temos uma sample scene que eu vou chamá-la de entry scene, que é a cena de entrada. Vamos criar uma que chama game scene ou main scene, como quiser, e podemos ter uma que se chama end scene. A cena final, ela pode ser feita de outras formas. Você não necessariamente precisa ter o que vamos fazer aqui separado em uma cena. Eu estou criando as cenas para facilitar o nosso entendimento. Na entry scene, eu vou remover o Global Light 2D, que nós não precisamos. Eu quero ter um botão apenas, que é você entrar no jogo, Start Game. Então nós podemos criar um botão. Aqui eu preciso importar o o Text Mesh Pro Essentials, porque esse botão tem um texto dentro. Ok, então agora eu tenho um botão e esse botão ele vai ser um Start Game. Então agora eu posso dar o título aí, Start Game. Esse botão vai ficar no meio da tela. Então eu simplesmente vou zerar, beleza? Tá. Ainda é um botão pequeno, então vamos aumentá-lo e aumentar também a fonte. Beleza. É um botão Start Game. Se você der um play, você vai ver que não tem nada no fundo, obviamente, e tem um botão. Esse botão é clicável. Aqui você poderia ter diferentes seções, Start Game, Credits, Options, como qualquer outro game possui. E para ter essas áreas separadas, não necessariamente eles precisam ser cenas, eles podem ser outros painéis. Então você também tem um tipo panel, onde ele tem uma espécie de imagem no fundo. E aí você pode tornar essa imagem transparente ou não, permitindo com que esse painel seja um pop-up, por exemplo. Então, existem diferentes maneiras de você utilizar, mas vamos pelo mais simples. Eu quero apenas um botão e esse botão entra no jogo. Para isso, eu vou criar um script que faça o que eu quero. Vamos dar o nome de main menu controller. Vou salvar na pasta assets mesmo, na raiz do projeto. E a única coisa que esse script vai fazer, na verdade, é navegar para uma outra cena. Para isso, nós precisamos do Scene Manager. Então vamos criar uma função que se chama Start Game. Dentro do Start Game, nós vamos chamar o Scene Manager.load scene e precisamos passar o nome da load scene. Chama Game Scene. Vou fechar essas outras code. E aqui precisamos importar o Unity Engine Scene Management. Beleza, então nós já temos o nosso Game Scene. Perfeito. Aqui na Unity, o nosso script está anexado ao Canvas. E para atribuir a função ao botão, você precisa vir no botão, no onClick. Vamos adicionar um evento. E aí você pega o objeto Canvas, arrasta para cá, vem no main controller, procura por Start Game. Beleza, agora esse botão, quando clicado, vai chamar a Start Game. Mas antes de testar, você precisa adicionar essas cenas no seu Build Profiles. Aqui é onde você gerencia todas as builds que você pode ver aqui, as várias plataformas, outras coisas. Então, o que eu preciso fazer, na verdade, é adicionar cenas que eu criei dentro da minha Scene List. Então aqui eu tenho minha Entry Scene, da Game Scene e End Scene. Então arrasto para cá, beleza? Ele salva automaticamente, mas por via das Ctrl S, pode fechar. Agora, ao executar o seu game, quando você dá o play, beleza, ele navegou aqui para o Game Scene. Nós vamos identificar aqui do lado esquerdo. Perfeito. O que eu quero fazer na Game Scene é muito simples. Eu vou pegar o quadrado, movimentar da esquerda para a direita. Se ele chegar no objetivo, ele vai apresentar uma mensagem de vitória. Caso contrário, acontecer alguma coisa no meio do caminho, ele vai ser derrotado, vai aparecer derrota, como a grande parte dos games, né? Então vamos configurar a nossa cena. Primeiro eu vou começar com um objeto 2D, uma sprite, quadrado. Esse quadrado vai ser minha plataforma e eu quero ter duas plataformas. Aqui e a outra. No meio eu vou ter alguns espinhos. Vou criar um objeto vazio chamado Spike, colocar ele em 0, 0 e dentro de Spike eu vou usar alguns triângulos, olha só. Então Sprite, Triangle. Então eu tenho 1, 2, 3, acho que 4 é o suficiente, talvez. Vejamos. Acho que sim, podemos até diminuir eles um pouquinho, ajeitar. Beleza, tem alguns spikes. E aí eu vou ter o meu item do outro lado, que vai ser um círculo, chamar item. E o nosso player, considerando que o fundo é azul, talvez uma cor mais alaranjada. Beleza. Os espinhos podem ser um vermelho mais escuro, né? Tá bom. Se nós dermos um play, é possível verificar como a cena está. Ainda não tem movimentação, claro, não configurei nada, mas beleza, é isso. Agora, eu preciso adicionar os componentes que vão dar vida a esse personagem, né? Então agora, o meu player, ele vai ter um Rigid Body 2D, ele precisa ter um Box Collider 2D. O meu item, ele precisa ter um Circle Collider 2D, mas ele vai ser um Trigger. As minhas plataformas Box Collider, meus spikes serão Polygon Collider. Aqui vamos dar o nome de player e criar o player controller para ele. Controller. Uma última coisa é dar a ele também o player input.
E vamos utilizar o input system que veio no projeto, né? Todo projeto, quando você cria, ele te entrega um input system base. Agora, para fazer esse player movimentar, nós precisamos de algumas coisas, como por exemplo, uma velocidade e também um pulo, já que faremos ele pular. Load Jump Power. Como esse vídeo não é sobre input system, e procura lá no canal que tem um vídeo sobre input system exclusivo. Eu vou seguir pelo caminho mais prático, que é utilizar as mensagens do input system. Então nós temos uma mensagem que se chama onMove e aqui um argumento que se chama input value, o mesmo para o onJump. E você pode confirmar essas mensagens no seu componente player input aqui, ó. Olha só, você tem o onMove aqui e o onJump. Voltando ao código, então precisamos aqui agora de um vector 2 para captar o seu movimento de entrada. O meu input move vai receber value.get. Esse get é do tipo vector2, então ele recebe os inputs WASD. E dentro do meu update, eu preciso atualizar a velocidade. Para isso, eu preciso de uma referência ao meu rigidbody 2D. Tira esse comentário. RB2D recebe get component rigidbody 2D. Tira esse comentário também. E aqui RB2D.linearVelocityX recebe input move vezes speed. Aliás, é o input move.x. E aí, olha só, esse speed eu já vou atribuir um valor inicial a ele, tanto no speed quanto no jump power. E depois podemos alterar no editor caso necessário. No caso do jump, toda vez que eu pular, eu já vou alterar essa velocidade. Então eu pego a minha referência do RB2D e altero o linear velocity y, que é o y, recebe meu jump power. Então eu simplesmente altero as velocidades em x e y para fazer a movimentação do player. Eu tenho um vídeo sobre como movimentar players e, enfim, criar um controlador. Recomendo que você dê uma olhadinha no canal se você quiser entender um pouco melhor. Então agora testando, olha só, beleza. Nosso personagem está pulando, perfeito. Aqui, ok, ele está rolando, então precisamos travar a rotação dele. Caso você quiser, claro, né? Aqui podemos travar a rotação em Z. E aí vamos fazer então as duas colisões. Primeiro, vamos dar uma tag aos spikes. Então, caso ele encostar na tag spike, ele vai morrer. E aí você precisa chamar a cena final, mas com derrota. Caso ele encostar no win item, aqui eu esqueci, ó, lembrando que quando você cria a tag, ele não atribui sozinho. Você precisa selecionar o objeto de novo e atribuir spike. E aqui eu atribuí o win item. Então eu tenho o win item e tem o spike. Vindo no código, eu vou precisar do onCollisionEnter2D e o onTriggerEnter2D. Se você quiser saber exatamente a diferença dos dois, deixa nos comentários. Então, se o meu collision_collider.compareTag é um spike, eu preciso fazer a lógica de derrota. Agora, se o meu collision.compareTag for um win item, aqui precisa ser a vitória. E olha só, na nossa end scene, ela vai ser relativamente parecida com a entry scene, mas nós teremos dois painéis. Então nós teremos o win panel, eu vou inclusive duplicá-lo, chamar de lose panel. O meu win panel, apesar de ele cobrir quase toda a tela, eu vou dar um pouco de margem para ele aqui, ó. Então ele vai ter 50 em cada lado, beleza. Ele vai ser uma cor um pouco mais azulada e vai ter um texto dentro dele escrito win. Ele vai ter aqui uma largura considerável também e o win. E logo abaixo um botão. Esse quit game nada vai ser do que devolver você para a primeira tela, para a entry scene. Agora olha a função do painel. Se eu desabilitar, some tudo que existe dentro desse painel. Então, por isso que fica fácil você criar telas, pop-ups, utilizando panels. Agora, o que eu vou fazer, na verdade, é copiar o meu texto e o meu botão e colar dentro de Lose Panel. Só certifique que ele seja filho de Lose Panel. E agora, o meu texto vai ser You Lose e o botão vai ser Restart. Agora, o meu Lose Panel vai ser um pouco mais avermelhado. Inclusive, eu vou atribuir também uma margem. Beleza. Então, agora eu tenho os dois. Lose e Win. Então, aqui eu preciso também criar uma lógica. End Scene Controller. Esse vai ser o nosso script. E aqui, veja bem, deixa eu limpar esse script para ficar mais fácil. Eu vou criar as duas funções. Então, primeiro, eu vou precisar de uma referência do meu Win Panel e uma referência do meu Lose Panel. E como essa tela vai saber se ela deve mostrar win ou lose? E aqui nós vamos adotar uma outra estrutura que eu ainda não falei em nenhum vídeo, que se chama Scriptable Object. Aqui nós vamos usar um Scriptable Object que vai se chamar Player Data. Esse Scriptable Object ele é uma estrutura capaz de guardar dados, e isso é legal. Então ele serve muito para essas funções. Agora eu preciso criar o Restart, também o Quit Game. Então aqui eu chamo o meu Scene Manager, .load scene. O meu Restart vai voltar para o Game Scene e o meu
quit game, vai voltar para o entry scene. E agora eu preciso de uma função para mostrar se ele ganhou ou perdeu. E o que eu vou fazer é utilizar o método start e verificar a condição do player data, e dependendo dessa condição eu mostro um painel ou outro. Para isso eu preciso criar esse player data. E para criá-lo é semelhante a um script. Você pode vir aqui em Create, Scripting, teremos aqui, ó, Scriptable Object Script. Pode clicar aqui, vamos chamar de Player Data. E ao abri-lo, você vai ver que ele tem uma estrutura um pouco diferente. Ele também é uma classe, mas ele não herda de MonoBehavior. E ele tem aqui uma notação que se chama Create Asset Menu. Já já eu mostro para vocês o que é isso. Mas aqui nós teremos uma única informação, que é Public Bool isWin. Eu sei que isWin é um termo em inglês muito esquisito, né? Seria has won, ou não sei exatamente de forma muito precisa, mas vamos colocar aqui isWin, que é uma vitória. No caso, no momento em que carregar a tela final, se for falso, ele vai mostrar o lose. Se isso for true, ele vai mostrar a tela de vitória. E como essa estrutura ela é capaz de guardar informações, eu posso compartilhar ela com diferentes scripts. Então, dentro do meu Player Controller, eu posso criar uma referência do meu Player Data. E aqui vamos fazer uma correção. No EndScene Controller, agora eu posso trocar aqui para uma referência que se chama Player Data, que é uma referência mais específica. E agora, olha só, se o meu playerdata.isWin, o que eu vou fazer é o winPanel.setActive true. Caso contrário, o meu losePanel setActive false. Agora, dentro do meu Player Controller, o que eu preciso fazer é, quando eu ganhar, eu vou chamar o meu playerdata.isWin recebe true. E como o meu isWin ele é falso inicialmente, eu não preciso chamá-lo aqui no meu lose. O que eu preciso fazer, na verdade, é carregar a minha cena final. Então, Scene Manager, Load Scene, End Scene, e aqui também no meu win. E uma coisa extremamente importante é que quando você inicializar o seu Player Controller, você precisa resetar o seu isWin, porque senão quando você chamar o EndScene sempre será true, e aí você não terá os estados correspondentes. Então você volta para false, que false é o valor default, é o valor inicial, e aí apenas se você vencer vai ser a vitória. Beleza? Agora o último passo é você de fato criar o Player Data. E aí que vem aquela anotação Create Asset Menu. Então se você vier em Asset, Create, você vai ver que tem uma pastinha aqui, ó, uma seção que se chama Scriptable Object Player Data. Você pode usar a seção e o nome que você quiser. Então, por default, ele colocou Scriptable Object, mas você poderia colocar itens, você poderia colocar armas, personagens, uma série de coisas. Aqui eu vou chamar de Player Data mesmo. E observando aqui, ele tem um campo, ó, isWin, correto? Vamos lá então, vamos voltar para a nossa Entry Scene. E vamos testar. Dar o play. Beleza. Então, Start Game. Clicamos no Start Game, começou o jogo. Ah, faltou as nossas referências, olha só. A importância do teste. Quando nós formos aqui no nosso Game Scene, o nosso player está sem a referência do nosso Player Data. Então eu preciso aqui selecionar a referência e lá no EndScene também. No EndScene, o nosso Canva, o nosso EndScene Controller não tem as referências, não tem nenhuma na verdade. Então eu vou pegar o meu WinPanel, colocar aqui, o meu LosePanel, colocar aqui e o meu Player Data. Então você pode clicar, arrastar ou clicar na bolinha aqui do lado. Beleza, Player Data. Uma coisa também muito importante que eu não mencionei. O Win e o Lose Panel precisa inicializar desativados, senão ele vai carregar dessa forma. Isso baseado na lógica que fizemos. Caso contrário, você teria que vir aqui no EndScene Controller, pegar os painéis e desativá-los ou ativá-los conforme a sua lógica. Aqui eu só estou ativando. Se ele carregar a cena e a cena por default já tem outro painel ativo, ele também aparecerá. Por segurança, você deveria então, no momento em que você ativa o WinPanel, você desativa o Lose e vice-versa. Mas essa lógica deveria funcionar, então vamos testar já. Lembra de salvar as suas cenas e bora lá. Então olha só, tem o Start Game, beleza, nosso player funcionando, ok. Então vamos testar aqui primeiro a derrota. Então morri. Ele carregou o EndScene e ele deveria ter carregado o Lose. Na hora que eu testei, eu verifiquei aqui um erro gravíssimo. Obviamente que o Lose Panel teria que ser true, não falso. Não faz sentido ele já estar desativado e eu desativá-lo também. Então aqui seria Set Active True. Peço imensas desculpas, mas vamos lá, vamos testar de novo. Start Game, beleza, vamos perder, beleza. Então perdemos, apareceu o lose, podemos dar o restart. Ah, faltou associar as ações do botão. Olha só. Então, isso são problemas que acontecem durante a execução de um projeto. Normal. Então aqui dentro do nosso WinPanel nós temos o botão, precisamos fazer o que fizemos na tela inicial, arrasto para cá, EndScene Controller, e o Win vai ser o Quit Game. E o nosso Lose, ele é o nosso Restart. Faz o mesmo processo. E EndScene Restart. Agora sim, voltamos para o Entry Scene, dar o play, beleza, Start Game, feito, vamos perder, ok, you lose.
Restart, carregou, perfeito. Agora vamos vencer e beleza, you win. Quit game, volta para o Start Game. Agora nós temos um ciclo completo. Bom, se esse vídeo te ajudou, deixa sua curtida. Se você não se inscreveu no canal, clica nesse botão aqui e continue assistindo os vídeos que tem muito conteúdo legal. Olha só esse aqui. Vejo você. Valeu!